ontem, só para os pecados dos nossos antepassados, mas os nossos pecados, as nossas transgressões. Eu vou te ensinar algumas coisas, depois nós vamos orar. Heranças espirituais de feitiçaria, de ocultismo, de experiências com trevas, umbanda, quimbanda e tudo que é banda. É doenças nessa área do corpo, loucura. Pode ter transtorno bipolar, esquizofrenia, psicose maníaco-depressiva, assim como pode ter tumores, pode ter um aneurisma, pode ter uma enfermidade na parte física ou na parte emocional. Por quê? Porque os sacerdotes, eles entregam a cabeça para o santo. No ritual deles, eles fazem a cabeça. E quando eles se encontram nas cerimônias, eles batem a cabeça no altar. É o santo de cabeça deles. Quando você encontra numa família vários casos de doenças nessa área do corpo, pode fazer o mapeamento que você vai chegar na feitiçaria. Heranças espirituais da idolatria. A idolatria é abominação a Deus. Está lá nos 10 mandamentos. Está na lei maior. Não está escrito como nós aprendemos quando estávamos na idolatria. Amarás o teu Deus, toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu entendimento. Está escrito, não farás para ti imagem de escultura. É isso que está escrito. E há uma maldição decretada por Deus para o idólatra. Torna-se iguais aos ídolos, os que os fazem, os que neles confiam. Isso está no Salmo 115. O ídolo tem olho, não vê, tem mão, não pega, tem boca, não fala, tem pé, não anda. Ele é um deficiente. Ele não faz nada sozinho. Ele precisa ser colado na parede. Ele precisa ser levado no ombro nas procissões. É abominação a Deus. Torna-se igual. Como que torna-se igual? Torna-se uma pessoa incapaz espiritualmente. Tem ouvidos, não ouve espiritualmente. Tem olhos, não vê. Tem boca, não fala. Tem pés, não anda. Você prega e ele não entende. Você mostra para ele na Bíblia. Você mostra para ele na Bíblia que ele usa. Eu escrevi um livro, deve ter aí, trouxemos. A Verdade que Me Libertou. Um livro para evangelizar idólatras. Nesse livro eu transcrevo trechos da Bíblia que o idólatra usa. Livro de Sabedoria, capítulo 13, capítulo 14, fala da loucura da idolatria. Aí abre a Bíblia dele e mostra, olha o que está escrito aqui. A idolatria é uma loucura, mas ele não ouve, porque ele não tem ouvidos para ouvir. Torna-se espiritualmente uma pessoa deficiente. Mas torna-se uma pessoa solitária também, porque os ídolos são solitários. Quem é o marido de Santa Bárbara? Quem é o marido de Santa Eduvirgem? Quem é o marido de Nossa Senhora das Dores? Quem é a mulher de Santo Antônio, o santo casamenteiro? Quem é a mulher de São Pedro, de Santo Inácio? A idolatria aceita uma família só. Chama de Sagrada Família. Jesus, Maria e José. Mas ainda que reconheça que existe uma família, diz que Maria é virgem. Não tem casamento. Porque o casamento só se consuma com o ato sexual. O casamento deixa o homem pai e mãe, une-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Se não tem unidade na carne, não tem casamento. Então não tem casamento nenhum dos ídolos da idolatria. E como são os sacerdotes? São todos solteiros. E como são as beatas, as freiras, as mulheres representadas como líderes? Todas solteiras. Então a idolatria é uma religião onde todo mundo é solitário. Aí você vai entender. Por que pessoas que foram muito idólatras geram filhas que não se casam? Filhos que precisam de lutar muito para manter um casamento. Casamentos de fachada, casamentos de mentira. Herança espiritual da idolatria, solidão. Às vezes estão os dois dentro da mesma casa,
mas é um casamento que não está ligado. Não existe um casamento real. Herança espiritual da idolatria também é a promiscuidade. Por quê? Porque a idolatria é uma prostituição espiritual. Eu falei que nós íamos orar. E hoje pela manhã, quando nós estávamos no almoço, o pastor Mirko abriu a boca e disse algo. E eu pedi a Deus um discernimento espiritual sobre isso. Ele disse: a minha origem é de ciganos. E na história dos ciganos, tem a leitura de mão. Tem procurar ler a sorte. E eu pedi a Deus uma palavra. E Ele me deu a palavra que está em Deuteronômio, capítulo 18. Deuteronômio, capítulo 18. Você vê como Deus continua nos ensinando, porque Ele nos ama. Ele nos ama e Ele quer que nós limpemos a nossa história. Deuteronômio 18 está escrito assim. Versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lançará diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. O que significa isso, igreja? Que a adivinhação, o prognóstico é abominação a Deus. E se é abominação a Deus, nós precisamos nos libertar dessas heranças. Nós precisamos pedir a Deus confessar esse pecado. E pedir a Deus o desligamento dessas heranças na nossa vida. Enfim, de tudo aquilo que eu falei, de tudo aquilo que você tiver conhecimento na sua vida, na sua história, de pecados familiares, você tem que desligar. Porque esse desligamento vai trazer para você a vida abundante que pode você não estar tendo. Agora eu preciso te dizer algo. Às vezes orava por umas pessoas e o assunto resolvia definitivamente. Mudava a vida da pessoa do dia para a noite. Orava com outras pessoas e tinha um tempo, como se fosse um tempo de paz, um tempo de qualidade de vida, mas mais um pouquinho voltava a acontecer alguma coisa. E eu comecei a chorar diante de Deus e perguntar: por quê, Pai? Porque a mesma oração com fulano resolveu para sempre a história. E com ciclano não resolveu para sempre. E o Senhor me respondeu: este cá não tem uma herança em construção. E este cá tem uma herança em construção. Como uma herança em construção? Este cá, os pais já se converteram ou já morreram e não estão produzindo maldade na face da terra. Mas o de cá, os pais nem se converteram, estão vivos ainda e continuam indo para a feitiçaria, continuam indo bater tambor no centro espírita e continuam a construir uma herança. E aí eu fui para aquela figura que eu dei para você ontem. Um homem traficante de drogas compra vários imóveis para fazer lavagem de dinheiro e os seus filhos são homens bons, não querem a herança. Se o pai ainda estiver vivo, eles podem ir e expressamente renunciar àqueles bens, eles podem ir lá e declarar que eles não abrem mão dos bens tal. Não, abrem mão dos bens tal. Mas eles têm que abrir mão especificamente daqueles bens. Se amanhã o traficante comprar mais 8 bens, eles são herdeiros dos outros bens. Por quê? Porque continua a construir uma herança. Enquanto temos pais vivos, avós vivos, bisavós vivos,
fazendo o que é mal diante do Senhor, nós continuamos sendo herdeiros. E aí, pastora? E aí eu te aconselho a orar toda semana. Eu te aconselho a toda semana fazer essa confissão dessa herança. E toda semana desligar essa herança. Seu pai foi para o terreiro na terça, foi para o terreiro na sexta, domingo você ora. Domingo você ora. A sua mãe foi se ajoelhar diante de imagem no domingo, segunda você ora. Começa a romper isso. É trabalhoso, pastora? É. Mas já orava pelos seus filhos uma vez por semana. É trabalhoso, mas é benéfico na sua vida. Até a conversão dos seus pais. Agora, o melhor eu deixei para te contar no fim. O pessoal que está ouvindo pela internet pode orar também. Você viu que Paulo, aqui na carta aos Coríntios, fala: eu estou longe, mas o meu espírito está perto. No mundo espiritual, nós podemos fazer uma conexão de oração. Nós vamos fazer por grupos. Eu vou convidar a ficar de pé as pessoas que têm o histórico de derramamento de sangue na família, seja por homicídio ou seja por abortos, que tem um histórico de morte, derramamento de sangue. E se você se viu ontem naquilo que eu falei, o aborto seu, ajudar alguém a fazer, contribuir financeiramente para fazer, não se opor a um aborto, você também fique de pé. Porque já vamos resolver a sua própria vida. Não é fácil ficar de pé, mas é melhor ficar de pé e não se preocupar com a reputação do que continuar com espíritos de morte destruindo tudo que você faz. Isso, fique em pé. Vamos ser corajosos. Deus está vendo a sua humilhação nessa hora. E Deus quer mudar isso. Isso, e históricos de suicídio na família, também é sintoma de espíritos de morte. Isso. Acidentes frequentes numa família são sintomas de espíritos de morte. Pastora, eu não sei se matou ou se não matou, mas tem muitos acidentes frequentes na minha família, tem muita morte prematura, pois eu te digo que tem derramamento de sangue. Você está espirrando, nariz escorrendo, com febre, você está com gripe, não precisa ver o vírus da gripe. Os sintomas indicam que há derramamento de sangue na sua família ou na sua própria vida pelos abortos. Diga assim: Senhor, meu Deus e meu Pai, por tudo que eu vi, eu creio que há sobre a minha vida uma ação demoníaca de espíritos de morte. E creio que por isso, muitas coisas não têm dado certo na minha vida. Eu creio também que o sangue derramado clama diante do Senhor. E eu creio que por isso, o Senhor permitiu que o mundo espiritual agisse contra mim. Mas eu também creio que na cruz do Calvário, o teu filho morreu no meu lugar e fez-se maldição no meu lugar. Por isso, nessa hora, confessando os pecados geracionais e os meus pecados de derramamento de sangue, eu me desligo espiritualmente desses espíritos de morte. E na autoridade que há no nome de Jesus, eu ordeno que saiam da minha vida e da vida dos meus descendentes, em nome de Jesus. Amém. Agora as pessoas, depois eu faço uma oração final. Agora as pessoas que têm histórico de idolatria, ou você praticou, ou tem na sua família, fiquem em pé. Diga: Senhor, meu Deus e meu Pai, da mesma forma, reconhecemos